Fala, minha gente, estamos chegando por aqui no seu comecinho de tarde. Que prazer enorme ter você acompanhando a gente nas mais variadas regiões do Brasil e do mundo, né? Abraço para você que é ribeirinho, está acompanhando aí a nossa programação, para você dos interiores do Brasil, para você dos grandes centros, grandes cidades aí também. Está acompanhando a gente por onde, hein? Pelo celular, pelo aplicativo, pelo computador, pela TV, pela parabólica, como é que chega o sinal aí para você? Não importa, o importante é que o sinal da esperança está chegando e nós estamos por aqui para fazer companhia a você nessa tarde maravilhosa em mais um programa Entre Família. Abinal, como assim nós? Você está sozinho aí? Não, estou sozinho não, viu? Não, se eu estivesse sozinho, sairiam muitos inclusives aqui. É ou não é, pastor Aleixo? Boa tarde. Nós somos responsáveis e maduros o suficiente para não te deixar sozinho, Abinal. A gente gosta muito desse programa. A gente está aqui junto e vamos com você até às 4 da tarde. E a sua companhia é muito bom. Tá tudo garantido hoje, né? Mas vocês devem estar percebendo que tá faltando alguma coisa aqui, né? Nós estamos meio mancos hoje aqui, né, Abinal? A professora separou os alunos bagunceiros. Separou os aqui. coleguinhas, deixaram só nós dois e não foi muito bom. Não pensaram ser uma boa ideia que a gente ficasse ali, só nós dois perto ali. Mas nós vamos conduzir esse programa. A nossa amiga Darleide não está aqui porque tem uma coisa muito boa que ela está preparando para trazer para você, né, Abinal? Com certeza, hein? Coisa boa demais vindo por aí. Será que a gente já pode adiantar do que se trata ou não? Produção, só para ir no ouvido, pode? Pode, então tá. Você não ia aguentar? Eu não ia aguentar mesmo. Se ela dissesse, eu já falo, viu? Aniversário de quantos anos do Entre Família? 5 anos do programa Entre Família. Para você que está acompanhando desde o comecinho, a rede saiu para fazer umas gravações externas aí. Ó, deixa eu falar aqui, eu já fiz um Fala Povo e um... Como é que é aquele... Transformação, dia de príncipe, viu? Não é de princesa, não. Dia de príncipe. Pastor, a Darleide está fazendo a gravação externa dela para o Entre Família. E logo vem aí pastor Aleixo também, é ou não é? Vocês inventam umas coisas, mas eu quero dia de príncipe também, né? Porque boa. Só de sapo tem bastante já, né? Mas no programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que de uma forma ou de outra nós estamos nos relacionando com ele. Talvez com alguns entre nós mesmos ou com pessoas, nós vamos falar de pessoas que têm altas habilidades, os famosos superdotados. Será que é simplesmente assim? Uma pessoa é genial em tudo? Será que existem outras coisas que podem ser lidadas? Há cuidados que os pais têm que ter, se pensarem e verem seus filhos com algumas características? Nós vamos conversar sobre isso aqui no Entre Família hoje. E nós não vamos só falar nós dois aqui, senão eu e a Abinal vamos levar para o outro caminho. Não, nós vamos fazer boas perguntas, porque vem para acompanhar a gente hoje, nos ajudar nesse assunto, o doutor Gabriel, que já está aqui do meu lado e vai nos ajudar hoje falando sobre isso. Pois é, e hoje nós temos também aquele nosso momento de saber o que está rolando no Brasil e no mundo. Hashtag, cadê você, minha querida? Boa tarde, meus amores. Eu precisava fazer isso, minha gente. Representando Darleide aqui, viu? Um beijão, Darleide. Fiz isso porque eu preciso te representar. Imagina, sem ter o boa tarde, meus amores. Por um instante, eu fiquei naquela. É a Darleide? Não, é a voz que vem E colocou um verde Darleide também, né? É verdade. Um verdinho Dadá ali, né? Não é nem... Não na chiqueza como ela sempre está, né? Mas estou aqui para representar na minha humilde pessoa. Gente, hoje, nosso momento hashtag, eu vou trazer dados da Organização Mundial de Saúde, que fala que mais de 3 milhões de pessoas morrem por causa do álcool e das drogas também. Complicado, né? Também vou mostrar um vídeo dos filhos comemorando uma conquista de uma mãe e é emocionante, viu? Rendeu muitas visualizações. Mas aí vocês já sabem, tá? É só no nosso momento hashtag. Inclusive, Abinal, Gostei, viu? Gostei do inclusive. Eu quero aproveitar, viu? Homenagem a você. Hoje eu tô homenageando todo mundo. Vou ficar te devendo, pastor. Então não tá homenageando todo mundo. Não, quase todo mundo, digamos isso. Mas, gente, eu quero aproveitar esse momentinho para mandar um beijo, um beijão grandão para Dona Maria do Rosário. Ontem a gente ficou conversando, né, nessa semana especial que tá tendo. E a gente ficou conversando aí há mais de 30 minutos e ela é muito gente boa, muito querida. Eu falei, Maria do Rosário, hoje eu te mando um beijão lá no Entre Família. Então tá um beijão aí e obrigado por você sempre estar acompanhando, assim como as pessoas que nos acompanham em casa também, né? Muitas donas. Dona Maria ou Donas Maria?
Donas Maria, não E sei, São para as João? Marias. E para o para o João, para o José, no plural, vamos jogar assim, né? Para não ter, né, pastor Aleixo? Obrigado você que sempre acompanha, obrigado aos Anjos da Esperança, que fazem com que tudo isso seja possível também. E chegando essa mensagem a cada cantinho do Brasil, como a gente comentou por aqui, para levar muita informação, para levar também o conhecimento, né? E o conhecimento de hoje é muito importante. O pastor Aleixo até já trouxe uma pontinha ali, né, do que a gente vai conversar hoje. Crianças ou adultos também, né, superdotados, altas habilidades, que, querendo ou não, isso acaba trazendo também alguns problemas, né, deles para com a sociedade, de serem compreendidos por outros também. A gente vai entender tudo isso no programa de hoje e muito mais. Falando em muito mais, pastor Aleixo, semana especial começou e começou com tudo, não é mesmo? Hoje à noite tem, hein? Os 2 dias foram fabulosos e falaram de 2 temas que a gente não pode perder e que estão diretamente relacionados à nossa saúde mental, à maneira como a gente se protege das bombas que estouram perto da gente neste mundo. E é muito bom se manter leve, falar-se de luto e de saúde no casamento também. Isso foi muito bom, você não pode perder, coloca na agenda aí, porque hoje tem, a semana continua e continua fantástica. Mas falando em mandar beijo, eu nunca mando, porque vocês ficam mandando os beijoqueiros daqui da família, mandam beijo o tempo todo. Eu quero mandar um grande abraço para uma cidade querida e que muita gente falou que assiste o programa, que nos ama. Eu sábado recebi um abraço e disse: eu amo vocês. É muito bom ser amado, lá para Piracicaba. Muito bom estar com vocês, lá no lugar onde o peixe para. Piracicaba, legal, hein? Legal. Abração aí para os amigos que acompanham a gente fora do Brasil também, né? Todo mundo acompanhando aqui o nosso Entre Família. No programa de hoje, falando sobre altas habilidades, né? A gente tem um personagem que vai participar com a gente hoje aqui, uma pessoa que vai participar com a gente. Josemara, eu fiquei sabendo do QI dessa pessoa que participa com a gente. Menina, que responsabilidade essa conversa, hein? Eu não hein? sabia que seria possível, nos dias de hoje, a gente ter alguém com uma habilidade, com um conhecimento, a capacidade dessa, hein? E além do QI, gente, ser 99,9, muito alto. Ele também é presidente de uma sociedade de alto QI, diretor de outras 2, além de ter mais de 240 estudos sobre superdotação. Então, olha só, além de ter um especialista, tem um especialista também como personagem. O assunto hoje está bem bacana e vale muito a pena você aí de casa nos acompanhar até o final. Verdade. Tem a sua interação, tem a sua participação com a gente. Já pega o telefone aí, anota o nosso WhatsApp para você participar e interagir. 12983150249. Enquanto você anota o nosso WhatsApp aí para mandar a sua interação. Mas qual é a pergunta, Abinal? Eu te falo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Coisa rápida e a gente já está de volta por aqui no seu Entre Família. Olha a gente por aqui, é rapidinho, né? Esse primeiro intervalo aí é coisa rápida, 30 segundos, já estamos de volta por aqui, para a gente dar entrada nesse assunto tão legal que a gente vai conversar hoje e até mesmo não só esclarecer algumas dúvidas sobre altas habilidades, superdotação, mas também até para você, pai, mãe, pensar um pouquinho em alguns pontos aí do seu filho, né? Ah, não está indo muito bem na escola, mas é muito bom nisso, naquilo, tal, enfim, né? Ah, meu filho, ele tem altas habilidades, né? Super habilidades. Será que ele se enquadra nesse superdotado? Porque todo pai, toda mãe diz, não, meu filho é o melhor, né? Meu filho, ele é o perfeito, tal. Mas a gente precisa entender e saber de fato o que é ali, né? Então, participe com a gente, interaja por aqui no nosso Entre Família de hoje. Perguntinha para você responder tem dúvidas sobre esse tema que a gente está trazendo hoje aqui? Tem alguma experiência para contar? Talvez você que há pouco tempo descobriu, né, altas habilidades, superdotado, QI elevado, né, e quer compartilhar com a gente sua experiência também? Então compartilhe aí as suas dificuldades, pontos positivos, negativos, compartilha, tá? O WhatsApp é o 12983150249, ó, tá fácil aqui, ó. Achei o QR Code bem facinho aqui, ó. 1298151, não, peraí, é o 12983150249. Deixa eu falar que hoje eu estou confundindo, pastor Aleixo. Tentando dizer, onde foi que você achou esse? Não, é porque esse daí é o da rádio. Hoje eu já comecei falando do rádio. Um dia você vai escapar e vai dar o seu celular. Olha o perigo, né? Olha o perigo. Já que às vezes eu esqueço o meu, sabia?
O daqui então eu não esqueço, mas o meu, às vezes, não tem esse risco. não ligo para mim. Você sabe que você estava falando um negócio, eu pensei assim, a gente acha sempre que os nossos filhos são os melhores do mundo, né? Mas o contrário também existe, né? Tem pais que têm a tendência de subestimar ou desprezar ou colocar os filhos sempre menores do que eles podem ser, talvez se projetando, é uma coisa para a gente lidar também, né? E muitas vezes o que se espera de uma habilidade não é exatamente aquela que a pessoa está apresentando, né? E é um negócio muito legal de a gente lidar e que isso se refere a absolutamente todas as pessoas, né? Verdade, hein? Com certeza. Você vai poder participar, interagir com a gente aqui no programa. É ao vivo para isso, para ter você participando, tá bom? Mas o que mais nós temos no programa de hoje? Você falou a pergunta? Eu falei. Ah, é? Falei. Diz que as pessoas com as habilidades têm memória, né? É verdade, né? Aí, ó. Até as 4 horas, alguma autoestima vai ser radicalmente destruída nesse programa. Ou não? Ô, Josi, como que você quer que eu chame o hashtag? Olha, depois que você falou da memória, eu fiquei, Com teu medo? eu fiquei meio para baixo aqui, pastor, confesso, viu? Depois disso, terapia. Pode ir lá, vamos lá então, gente. Olha, nem sei como chamar de uma forma tão bonita e especial. Que você vai possa chamar, se emocionar. Vou chamar, esse quadro maravilhoso. Você consegue, hoje tá diferente, não há quem mesmo. negue, você vai conduzir o hashtag. Ah, mas como minha memória não é boa, eu vi que meu QI também não vai ser elevado, eu já chamo o hashtag pra gente começar com as notícias, tá bom? Você já viu que eu estou aqui sentadinha porque eu quero conversar com você sobre um assunto muito delicado. Você sabia que mais de cerca de 3 milhões de pessoas morrem por ano devido ao consumo de álcool e de drogas psicoativas? Essas informações são de um novo relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde. E olha, a maioria dos óbitos ocorre entre os homens. Do total de óbitos anuais, 2,6 milhões estão relacionados ao consumo de álcool e outros 600 mil ao uso de drogas psicoativas. O relatório ainda forneceu uma atualização abrangente sobre impactos do álcool e de drogas também na saúde pública, com base nos dados de 2019 e também um panorama aí da situação do consumo aí em todo o mundo. De acordo com o documento de todas as mortes atribuíveis ao álcool em 2019, mais de 1 milhão foram por doenças não transmissíveis, também incluindo 474 mil óbitos por doenças cardiovasculares e 401 mil por câncer. Cerca de 724 mil mortes foram por ferimentos, como acidentes de carro e violência interpessoal. A maior proporção, 13% de mortes atribuíveis ao álcool em 2019 foi entre jovens de 20 a 39 anos. O relatório ainda destaca a necessidade urgente de acelerar ações a nível global para reduzir o consumo de álcool e de drogas, ampliando o acesso a tratamento de qualidade de transtornos aí causados pelo uso da substância. Necessário não somente ver uma forma aí, né, mas também de cuidar que a gente está falando de um vício. E quando tem um vício, precisa de um cuidado, não é mesmo, pastor? É impressionante como a gente tem todos os nossos sistemas de alerta ligados para drogas que são moralmente ou legalmente proibidas e o álcool passa fácil, destruindo muitas coisas. O álcool não destrói só a pessoa que está ingerindo. O álcool destrói todas as pessoas ao redor. E a gente cria alguns discursos que eles são complicados para a gente, como, por exemplo, use moderadamente. A gente transforma coisas boas em ruins se a gente perder a moderação no uso. Sim, você pode, por exemplo, transformar um alimento em algo ruim se você comer demais. Mas não existe ingestão moderada de algo que é essencialmente ruim. Não existe equilíbrio em algo ruim. E é muita gente, é muita gente que está sendo levada a óbito por causa disso. Sabe, ainda falando disso, Josi e Abinal, eu penso sempre em que tipo de sociedade se constrói tanta dor para que a fuga da dor se torne tão necessária. Porque é o álcool que está sendo oferecido, mas alguém está vendo a sua vida como algo insuportável. Né? A gente está aí com esse dilúvio de dopaminas que as pessoas estão precisando tanto nessa vida infeliz que elas estão levando. É bem nesse ponto que eu ia tocar também, pastor, que para a pessoa chegar a esse ponto de ir às drogas, o álcool, né? O álcool e também outros tipos de droga aí também, né?
algo dentro Sim. está tudo errado, né? Desconstruído, seja talvez de um relacionamento, né, mal conduzido, que fez com que entrasse ali nas drogas para poder esquecer. Pode ser, talvez, na infância, alguns traumas que foram vivenciados, né? Eu até estava vendo outro dia o vídeo de um rapaz que se converteu, né, ao cristianismo. Ele que era todo tatuado, o rosto e tal, ele era bem... e levava uma vida totalmente errada, uso de drogas e, enfim, uma vida bem desregrada mesmo. E aí ele contando o porquê que ele chegou naquela situação ali, até mesmo inconsciente, chegou naquela situação porque foi abandonado quando era pequeno pela sua mãe, cresceu com muitos traumas e abusos que foram sofridos, enfim, fez com que ele, para esquecer tudo isso, foi entrando ali nos vícios, nas drogas, né? Então, para tratar desse ponto das drogas, tem que chegar tem que tratar a pessoa. Antes, a pessoa, né? Às vezes a gente fica pensando só na relação que ele tem com o vício, mas a quantidade de pessoas, por exemplo, que trocam um vício por outro é imensa. Eu estava vendo uma estatística de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, aquelas que especificamente eram viciadas em comida. E o percentual que se tornaram alcoólatras depois é muito alto. Um negócio impressionante. Não é a relação da pessoa com o objeto viciante, mas ela precisa estar inteira, né? E a gente precisa levar isso muito a sério, é nosso papel fazer isso. Então, já vou te dar uma dica. Fique leve e tenha uma mente feliz. Anota aí. Com certeza. Anotadíssimo. E a revista Fique Leve, ela tem um tópico que fala sobre compulsões. Tá difícil aí abandonar algumas compulsões? Então, fica junto com a gente. A gente vai trazer para você mais dicas também dentro da revista Fique Leve, tá bom? Ainda tem chance, né? Sim, ainda tem como recorrer, sempre. ainda tem como buscar, né? É importante. Ainda mais você buscar, pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda, né? A gente vê que está precisando, então pede ajuda para sua família, procura um recurso para que daí você não entre aí de forma alguma nessa estatística, viu? Mas, gente, olha só, mudando de assunto e seguindo aqui com o nosso momento hashtag, como é bom falar de momentos agradáveis, né? Como este que eu tô tendo agora com vocês, que marcam nossas vidas. E se você é mãe, é pai, sabe muito bem do que eu estou falando. Acredito que vocês devem ficar super felizes com a conquista dos filhos, não é? Com certeza. Mais que as nossas. É verdade, mais que as olha. nossas. Contentes, animados. Tem alguma conquista que marcou? Falou, nossa, que orgulho, essa é minha filha. Ou esse é meu filho. Teve alguma conquista Olha, eu que digo marcou? que na escola, viu? São várias ali conquistas dele, né? Na música, em outras áreas, mas na escola, eu vendo como ele puxou mais o lado da mãe, né? Em algumas coisas ali. Ele tendo aquele mérito acadêmico, recebendo mérito acadêmico e tal. Puxa vida, que felicidade, né? E na minha época, o déficit de atenção não era isso tudo, né? E eu sofria um pouco com isso. E não sabia, depois de grande a gente vai descobrindo, né? Mas saber que ele, né, tem conquistado bastante coisa ali é bom demais. É maravilhoso. Um exemplo que aconteceu muito comigo e marcou bastante foi o do meu pai. Ele foi fazer uma perícia médica e ele puxou o celular e falou assim, essa aqui é minha filha, é jornalista, ela apresenta lá o momento hashtag no programa Entre Família, lá na Novo Tempo. Aí o pai, na perícia, o senhor tem um momento para conseguir ali se aposentar, o senhor usa para falar da sua filha, mas os pais são incríveis. E além disso, os filhos também ficam orgulhosos, né? Acredito que quando você começou a participar aqui do Entre Família, apresentar na TV, o seu filho deve ter ficado bem feliz. Demais, demais. Ele estava aqui no final do programa ali, né? Aquela alegria toda, o primeiro programa participando aqui, ele felizão. E, pai, estou muito feliz por você. Uma vitória, uma conquista em família, né? Quando um conquista alguma coisa. É muito bom mesmo, viu? Eu tenho aqui um vídeo que mostra a felicidade dos filhos ao verem a aprovação da mãe em um concurso para juíza. Bora conferir comigo? Olha só, ela já se emocionando. Gente, eu confesso que só de assistir esse vídeo, os olhos já encheram de lágrimas. Que bonitinhos, ele aí todo empolgados, esperando a aprovação para ver se a mãe ia conseguir. E olha, a Tatiana é de Osasco e tentava passar por um concurso desde que os filhos eram pequenos, ou seja, eles acompanharam o processo da mãe todinho. Bom, e o resultado você confere agora. Emocionante, eu tô vendo que tá até tremendo. Olha isso, gente, impossível não se emocionar.
vibrando, feliz, contente com a aprovação da mãe. O vídeo foi publicado nas redes sociais, chegando a alcançar a mais de 1 milhão de visualizações. Na publicação, ela até chegou a comentar, e eu vou comentar com você aqui também. E hoje veio a consagração de mais uma década de luta e dedicação diária, buscando algo que no início era um sonho aparentemente impossível. Tantas coisas e pessoas ficaram pelo caminho e tudo em nome de um sonho, me tornar juíza. E hoje esse sonho se realiza e eu fui aprovada como juíza do trabalho. E é emocionante ver essa expectativa, a família animada, os filhos vibrando, não é mesmo? Cai até um cisquinho aqui. Eu gosto de pensar, e eu acho que isso é muito importante para que a gente repita para nós mesmos e coloque isso na nossa vida. O nosso sonho é do tamanho da quantidade de pessoas que se alegram na realização dele. Então, essa relação que ela está e a resposta dos filhos dizem o quanto essas vidas estavam ligadas, né? É tão importante isso, é tocante quando a gente cria sonhos e realiza os sonhos que os outros se sentem vitoriosos nisso. Muito legal. Obrigado, viu, Josi, por essa notícia aí. Foi muito boa. A gente tem o coração aquecido. Hoje nós vamos conversar, conforme a gente anunciou aqui, falar sobre altas habilidades, superdotação e o que eu tenho a ver com isso, não é? Como que a gente pode entender mais do assunto, se relacionar com o assunto, ter respostas boas sobre isso. E quem está conosco aqui é o doutor Gabriel, agora eu vou conseguir, tá? Eu vou conseguir, prometo que você conseguir. Grigoletti, é isso? Grigoletti. Grigoletti. Ele é neuropsicólogo aqui, fez seu doutorado, seu pós-doutorado, aqui na Unicamp, é pesquisador da Unicamp, doutor em fisiopatologia médica e pós-doutor em saúde coletiva, que estará conosco e a gente tem muito para que saber aqui com ele, falar com ele. Você que está aí já pensando na sua pergunta também sobre isso, não perca essa oportunidade de mandar, porque no próximo bloco a gente já entra de cara falando disso e falando do assunto. Não saia daí que depois do intervalo a gente já volta. Altas habilidades, superdotação, já ouviu falar nesse tema? Convive com alguém que possui essas características aí também? Falando em características, a gente vai trazer características de pessoas, né, que são superdotadas, que têm altas habilidades. No programa de hoje você vai conhecer, aprender, né, como identificar e muito mais, tá bom? Mas antes, queremos a sua participação, queremos você interagindo com a gente. Aproveita, manda aí a sua pergunta para cá ou também a sua interação de que talvez você tenha vivido algo com alguém próximo de você ou você mesmo, né? Descobriu, fez o diagnóstico ali, saiu com super habilidades, superdotações, né? Altas habilidades. Compartilha com a gente aqui no nosso WhatsApp, 129-8315-0249. 129-8315-0249. Manda para cá sua interação, ou abre a câmera do celular, aproxima aqui no nosso QR Code, ó, no cantinho da tela, e aí já vai aparecer uma mensagem, apertou nela, já vai poder interagir com a gente, tá bom? Pastor Robson Aleixo está ali ao lado do doutor que vai nos ajudar hoje aqui com esse assunto, né? O doutor Gabriel, e o sobrenome... Grigoletti. Grigoletti, pastor Aleixo decorou já. Para a gente entender um pouquinho melhor, né? Eu sei que tem até alguns níveis, né? Para a gente compreender alguns níveis e até mesmo características que são percebidas para a gente poder colocar e saber se é, se não é. Como é que funciona tudo isso? Dá para definir o que é essa alta habilidade, o que é essa superdotação? A ciência ela vem tentando ao longo do tempo, né, tentar identificar como que nós conseguimos identificar pessoas com superdotação, mas é variante. Se eu te perguntar, pastor, o que é uma pessoa inteligente? Uma que está resolvendo os problemas que estão chegando para ela. É muito amplo, né? É muito amplo, né? A gente sempre está ali com um viés por conta disso. Uma pessoa que venceu na vida é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma capacidade cognitiva, né? Ela pode ser considerada muito inteligente, mas essa pessoa, ela pode ser que ela não tenha sucesso na vida. Então, ela foi inteligente o suficiente para ter... É muito complexo o tema. Então, uma coisa que é importante deixar, né, aqui para o pessoal de casa, sempre duvidem quando a ciência pega características de pessoas, de seres humanos e diz superdotado ou tal grupo funciona desse jeito. Não, isso não existe. Funcionamos mesmo sendo superdotados, mesmo sendo
neurotípicos, pessoas com TDAH, com autismo, todos diferentes. Não dá para dizer, quem é superdotado vai ter esse comportamento, porque a gente vai errar. Então, mas a gente pode, por exemplo, ter alguma característica que se aproxime de maneira que a gente possa prestar atenção? Claro. Por exemplo, o que eu posso ver em uma pessoa, o que o especialista vai ver em uma pessoa que fala assim, você tem um diferencial que exige uma atenção? Olha, pastor, eu trabalho em consultório, eu atendo muita gente e muito das pessoas que me procuram estão em dor. Então, eu posso te dizer que eu faço avaliação neuropsicológica e a maioria daquelas pessoas com QIs muito elevados não conseguiram sucesso na vida e se sentem pessoas extremamente frustradas, né? Então, eu posso dizer que o superdotado ele é uma pessoa encantadora e aí a gente tem um pouco daquela ideia de que o superdotado é aquele nerdzinho da escola que senta na frente, tira 10 em todas as matérias, mas não é bem assim. Um superdotado que entende que a calculadora pode resolver todos os problemas de matemática dele, ele pode não se dedicar aos estudos. Sim. Porque ele consegue pensar adiante. Então, sempre vai ser importante que um profissional, tá, da sua cidade, que você procure essa pessoa, porque o teu filho, o teu marido, a tua esposa, eles têm características únicas e só um profissional é que vai conseguir dizer, né, o que ela está precisando e conseguir identificar todas as dificuldades daquela pessoa na vida. Mas sim, hoje, grande parte a gente vai conversar daqui a pouco com uma pessoa superdotada. É sempre bom, né, trazer para a nossa discussão quem realmente tem, né? E ele vai poder nos explicar um pouquinho melhor, mas dentro do perfil cognitivo, a gente coloca algumas habilidades, é um cérebro que faz mais conexões, tá? Mas dizer que a pessoa vai ter sucesso, se ela é nerd, como ela é, depende. Porque tem a máquina e tem o fator piloto. Tem. Uau, a gente vai caminhar com isso, né? A Josi vai fazer agora uma entrevista e vai trazer para a gente aqui algo que vai trazer muito para a gente esclarecimento, para a gente pensar no assunto. Vamos conversar agora com uma pessoa que tem altas habilidades e vai contar um pouquinho sobre sua experiência, né? Vamos falar com alguém que tem, né? Isso mesmo, igual o doutor Gabriel comentou. Vou conversar então com o Fabiano Abreu, que é especialista em comportamento humano. E olha, gente, o percentil dele é 99,9 e não QI, pois o QI 99,9 é considerado baixo. Que a gente tá vendo que não tem um QI muito alto, já considera altíssimo, mas não é considerado aí. E esse percentil de 99,9 é acima de 146 pontos, que aí sim é considerado alto demais, como o doutor Fabiano comentou. Fabiano, boa tarde, que bom conversar com você. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Maravilha, Fabiano. Gostaria que você já contasse pra gente um pouquinho sobre sua infância, né? Lá no site dele, depois se você quiser pesquisar, do Fabiano Abreu, ele comenta que aos 17 anos chegou até a pensar em sair da escola, né? Percebeu que algo de errado não estava certo. Isso? Eu tive duas fases. Eu tive até a minha 4ª série primária, que a freira chamou minha mãe e perguntar se eu tinha algum problema, porque eu não me comunicava com ninguém. E ali eu só tirava 10. E depois eu percebi que isso não seria bom para mim, então eu, por conta própria, comecei a mudar. Eu coloquei na minha cabeça que nada me mataria, ninguém me mataria. Então eu poderia me comunicar com as pessoas e aí eu consegui virar essa chave, me tornei um rebelde, um roqueiro metalheiro até hoje. E que, bom, na escola eu não tinha vontade de estudar, não tinha vontade daquela rotina, eu achava muito repetitivo e eu me lembro que eu achava muito imaturo. Então eu fazia apenas o básico. Quando era a prova ali no dia seguinte, eu dava uma lida e fazia a prova. Então fui assim até a faculdade. Na faculdade eu abandonei 3 faculdades, fiz uma, falei, não é isso que eu quero, fui fazer a outra, não é isso que eu quero, fiz a terceira, não é isso que eu quero. E meu pai era um grande atacadista, fui trabalhar com meu pai, mas em menos de um ano eu já tinha vendido mais de 100 computadores para os clientes do meu pai e fui abrir minha primeira loja de informática, porque eu já montava computador desde muito pequeno. E fui na informática durante muito tempo, até que veio a crise de 2008. Então
eu recebi muito calote, né? Olha, não recebi dinheiro, então tomei calote. E aí eu comecei com assessoria e comecei a estudar, enfim. Não parei mais. Eu tenho um diagnóstico de superdotação com 17 anos, quando eu fui convidado a me retirar da escola, mas acabei por negociar e continuar. Mas eu considero realmente meu diagnóstico depois dos 30 anos de idade, né, que foi quando eu fiz um diagnóstico, uma varredura completa para analisar não só a superdotação, mas também qualquer outro tipo de neurodivergência ou não, enfim, só deu realmente a superdotação. E como foi receber essa informação aos 30 anos de idade? Olha, foi um jornalista do Jornal o Globo que recebia muitos dos meus releases, meus textos, e falou: de onde você tira essa criatividade? E eu falei: olha, eu não sei, ela vem, acontece. Ah, você já fez teste de QI e tal? Eu falei: fiz, quando eu era jovem. Qual é o seu QI? Eu falei: olha, eu sei, mas não vou dizer porque eu não tenho aqui para comprovar. Então, eu parto do princípio da prova. Só vou te afirmar algo se eu tiver como comprovar. Então, não tenho como dizer. E foi assim que ele me apresentou uma neuropsicóloga bem conhecida no Rio de Janeiro, que fazia teste em pilotos, teste de inteligência, muitos testes de QI. E pronto, ela me trouxe o resultado, e depois eu entrei para a Sociedade Mensa, e depois entrei para a Intertel, People Nine Society, ISP, e fui entrando para as sociedades até alcançar a sociedade que tem que ter 160 pontos de QI, que é o teto máximo que você pode ter no teste de QI, acertando todas as questões, testes supervisionados e válidos cientificamente, obviamente. E foi isso que eu fiz. Eu fiz 8 testes no total. E depois dessa descoberta, depois desses testes, como que você começou a utilizar isso como para o seu profissional? Até então você também estava trabalhando com o seu pai, né? Não. Eu saí não foi nem um ano com meu pai, eu já estava vendendo computadores para os clientes dele, abri minha loja de informática, passaram-se 10 anos. Quando eu descobri, eu resolvi me aprofundar nos estudos, porque eu pensei: olha, eu preciso fazer minhas formações, porque eu tinha vários cursos, etc., mas eu preciso fazer meu mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu coloquei meu teste de QI embaixo do braço, fiz apostilamento AIA, fiz teste aqui na Europa. E então, eu comecei a bater porta em porta de faculdade para ver qual faculdade me dava desconto e também me dava um período mais curto para que eu pudesse fazer a graduação, mestrado, doutorado, etc. E pronto. E hoje eu sou diretor de uma universidade, acabei de lançar uma nova universidade também, e eu presto alguns serviços para algumas universidades. Agora, no final do ano, vou estar no Brasil para a PUC, por exemplo, entre outras universidades aqui na Europa, no Brasil, na África também, enfim. Mas é um hobby, né? Porque o meu trabalho realmente ele é assessoria. Eu assessoro pessoas, o ex-jogador Petkovic é meu cliente há mais de 10 anos, Emerson Royal, da seleção brasileira, é meu cliente há muito tempo. Eu tenho mais de 40 médicos como clientes, tenho uns 10 neuropsicólogos, cientistas. Eu trabalho com marketing digital, assessoria e também com neurociência, porque eu faço, por exemplo, exame de neuroimagem no jogador de futebol e eu traço a performance para ele, a melhor performance para ele dentro do exame de neuroimagem. E também eu sou dono de um laboratório genético. E eu criei o primeiro relatório genético que estima a pontuação do QI através da genética. Nossa, que incrível, hein, Fabiano? Eu acho que é muita informação e eu fico, gente, como assim? Que incrível. E daqui a pouco a gente continua essa conversa, viu? A gente já conversa sobre isso. Interessante, né? Demais. Deixa eu falar que, imaginando dentro da cabeça dele como deve ser, né? Gente, os neurônios aqui, para os pensamentos acelerados. Gente, demais. Muito interessante mesmo. Fabiano, tem uma pergunta chegando aí, mas eu queria falar uma coisa que essa conversa levantou. É comum se pensar, doutor, que algumas pessoas com altas habilidades têm alguns problemas ou dificuldades com repetições, com rotinas, e a academia é essencialmente repetitiva e rotineira. A minha pergunta o fato de ter altas habilidades não significa necessariamente que vai se dar bem com o processo que a academia vai dar, como, por exemplo, seguir para o mestrado ou doutorado. Claro. Esse raciocínio está correto? Depende, pastor. O relato do Fabiano é incrível. Impressionante, é incrível. Né? Para vocês entenderem o que é superdotação, vocês me perguntaram agora, você vê a quantidade de lugares que ele foi trabalhar? Uau! Né? O que é isso? É um cérebro que está procurando, tem potência. Ele vai, ele não para, porque o superdotado, ele é um pesquisador por excelência.
ele é um desafiador. Então, quando o Fabiano traz um pouco, né? Ah, eu era rebelde ali na escola, isso é muito comum, muito comum. Muitos até confundem com um transtorno desafiador, porque é aquela criança que vai estar sempre questionando. Ela não aceita o conteúdo que é dado para ela e diz, ó, vai fazer tal coisa, filho. Mas por quê? Ele questiona. O Thomas Edison foi expulso da escola? Sim, sim. Então, a academia, né, a ciência como um todo, ela tende a sempre pegar amplos contextos para conseguir quantificar e colocar dentro de caixinhas. Então, a pesquisa ela pode ajudar muito o superdotado, porque ele se encontra. Toda vez que você pesquisa, você está investigando algo e o superdotado precisa descobrir alguma coisa. É como se ele fosse um detetive, né? Então, a ciência ela pode ajudar, porque o conhecimento... Todo dia tem um artigo novo, né? Então, ela entra na sede daquilo. Mas, ao mesmo tempo, a ciência ela também tem o potencial de colocar a gente dentro de laboratórios e virar técnicos de laboratório, ao invés de criar ali mentes pensantes. E acontece muito isso nas universidades, né? Você forma pessoas que sabem mexer em tudo, que sabem executar coisas como ninguém, mas difícil é ensinar as pessoas a pensar, né? Porque o comportamento dele foi autolibertador, né? Sim, verdade. Nada foi limitante. Verdade. Vamos lá, interações então, já chegando pra gente por aqui. Obrigado você que está mandando aí sua interação para cá. Manda aí também, 12983150249. A Rosinete Souza da Cruz, ela diz, meu filho começou a ler com 2 anos de idade. Como posso fazer para ajudar no desenvolvimento? Creio que às vezes ele sofre por saber demais. Hoje tem 4 anos e já sabe escrever. Será que isso se enquadra entre superdotação, doutor? Ou altas habilidades, né? Que é uma das coisas que eu até estava vendo em relação à precocidade, que acontece também, né? Das crianças, elas aprenderem, desenvolverem, às vezes, a leitura, a música, linguagem ou matemática muito precocemente. Faz parte também da superdotação ou não? Pode fazer sim. É um indício isso aí? Sim e não. Mas também pode ser outra coisa. Poderia ser um caso de hiperlexia, né? Aquela criança que começa a ler desde cedo. Crianças também com transtorno do espectro autista também podem, né? O hiperfoco, como é que eu vou saber qual é a diferença? Muitas crianças com autismo, elas leem tudo, elas guardam as palavras, só que na hora de conectar essas coisas para conteúdos que coloquem as entrelinhas, elas vão ter dificuldade, porque elas têm menos capacidade de navegar pelos assuntos. É algo que não é tão fluido assim, é mais objetivo, ela decora aquilo, mas se você muda o contexto da palavra, ela vai ter dificuldade. Então, assim, por isso que eu sempre reforço essa ideia, né, de procure um profissional, tá? Porque é possível, sim, é possível, mas pode ser que não. No caso do Fabiano, ele até fez 8 testes, né? Pelo que ele falou ali, foram 8 testes para saber de fato. E é interessante, né? A Rosinete colocou ali 2 aninhos, o filho dela já lendo, né? Tá com 4 anos agora. E aí os pais querem saber, né? Para que rumo seguir, porque sofre, né? Como o próprio Fabiano trouxe aqui, o pastor Aleixo comentou também, o doutor também comentou, pode sofrer alguma coisa ali dentro da escola, da sala de aula. E até aproveito para perguntar, doutor, se existe algum apoio, né, de governos e tal, até estava lendo um pouco sobre isso, que é para se ter um apoio a essas crianças com altas habilidades, superdotação, dentro de sala de aula também, né? Bom, mas vamos fazer o seguinte, a diretora soprou aqui no ouvido, segura um pouquinho para a gente chamar o intervalo, quer saber mais? E daqui a pouquinho a gente já volta por aqui, estou curioso para saber também. Vamos lá, gente, de volta entre família por aqui na sua tarde. Prazer ter você ligado com a gente. É quarta-feira, meio de semana, o que você está fazendo aí enquanto acompanha Entre Família? Trabalhando? Que legal, bom trabalho para você. Está descansando? Para você, minha amiga, lavou a loucinha, deu aquela ajeitadinha na casa, está no momento relax, acompanhando aqui o programa com a gente, que legal. Ou não, né? Está no corre-corre aí. Aumenta o volume, vai acompanhando a gente. Obrigado, tá? Pela companhia de sempre. No programa de hoje, a gente está falando sobre altas habilidades, superdotação, né, de crianças e adultos também. É muito importante identificar para que consiga desenvolver nessa área de altas habilidades e até mesmo para se ter aí, tendo, né, esse diagnóstico para identificar vários pontos ali que podem ajudar a ter uma vida mais
tranquila também, não é mesmo? Por quê? Foi Thomas Edison, né? Thomas Edison foi expulso da escola. E olha quem foi Thomas Edison. Altas habilidades, né? Um gênio. E aí, Albert Einstein também, né? Outro grande gênio. E dentre outros que a gente acompanha, né? Mozart, Portinari e dentre vários outros aí também, mas que talvez na escola não era aquilo tudo. Talvez precisava de um acompanhamentozinho. Antes a gente ir para o intervalo, até trouxe aqui a pergunta para o doutor sobre os incentivos, né? O governo tem incentivos para crianças com altas habilidades, superdotação, assim como, exemplo, né, com o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Então, tem esse auxílio, doutor, hoje em dia, ou se pode buscar auxílios como esse? Deveria ter, tá? A gente poderia enriquecer a grade curricular, tá, daquele aluno, daquela criança, mas existe o que acontece na prática, e a prática é bem diferente, né? Quando eu faço uma avaliação neuropsicológica, eu identifico aquelas habilidades em que a pessoa, tanto a criança quanto o adulto, consegue ter um desempenho melhor, e os pais levam essa avaliação até a escola, os profissionais de lá também vão ter muita dificuldade para pegar aquele conteúdo e transformar em uma proposta pedagógica por falta de conhecimento. E não que eles são ruins, não, é porque a gente está discutindo pouco isso. Sim, precisa de espaço, né? Precisa de espaço, de tempo, de adequação. Claro, claro. Então, só que olha a problemática disso. Eles precisam, claro, os superdotados, mas quem não precisa? Se eu vier aqui e disser, olha, pega um superdotado e faça tal coisa com ele. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, naquela sala ali existem mais neurotípicos, existem populações que não são tão inteligentes, e o professor, ele consegue ter um método para ensinar todo mundo? Claro que não. Claro que não, porque todos que estão ali vão necessitar de um tipo de proposta pedagógica personalizada para o que ele é. Então, não só os superdotados, mas todos vão sempre necessitar de modelos pedagógicos voltados para aquilo que a pessoa precisa. Bom, eu acho fantástico quando a gente vai à Bíblia também e encontra personagens bíblicos que tiveram altas habilidades, superdotados. Quando a gente vê, por exemplo, o exemplo de Daniel. Daniel, que era 10 vezes mais culto, né? 10 vezes mais inteligente do que aqueles ali da sua época. E quando a gente vai dar uma olhadinha lá na alimentação de Daniel, você lembra da história, né? De Daniel e os amigos dele, quando chegam lá no palácio do rei, o rei traz as iguarias todas ali para eles, e eles preferem se alimentar daquele alimento simples, básico, né? O alimento natural, aquilo que Deus trouxe, né? na essência, e a partir daí eles mostram, né, a diferença que é de ter um hábito de vida diferenciado. Buscando o quê? Alimentação saudável, buscando atividade física, buscando o auxílio divino. E eu quero apresentar para você que quer trazer essa melhora aí para a sua vida como um todo. Aspecto físico, emocional e espiritual também. Tá tudo interligado, minha gente. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Tá tudo interligado. E eu tenho aqui para você a revista Fique Leve. Ela trata de assuntos como esse que a gente está conversando aqui. Quer ter uma mente mais leve, mais tranquila, quer pensar melhor. Meu raciocínio anda muito lento. Como tem sido a sua alimentação? Como tem sido o seu sono? Como tem sido a sua vida diária aí? O corre-corre para lá e para cá, as emoções. Então, quer ter uma mente mais saudável para poder entender melhor, lidar com as situações. Então, peça aqui a sua revista Fique Leve, a gente envia para você aí no conforto da sua casa. Abinal, mas quanto eu pago para receber esse material em casa? Aí é que tá, nada. Como assim? Pois é, tem pessoas que acreditam no Ministério da Novo Tempo e fazem com que chegue gratuitamente aí na sua casa esse material. Então, se estava esperando a oportunidade de você já cuidar mais da sua saúde como um todo, trazendo essa leveza, né, física, emocional e espiritual também, então peça agora a revista Fique Leve e a gente envia para você, tá bom? Entre em contato agora através do telefone que está aparecendo aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, tá bom? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21.
você pede a sua revista Fique Leve e vai chegar gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Agora, pastor, a gente está nesse bate-papo, nessa conversa aqui, eu tô achando vocês tão distantes, né? Cara, Lá eu tava chateado com o meu castigo, aí eu É. percebi que nesse castigo tem suco e amendoim, então tô de boa. Ah, verdade. Não, mas eu quero convidá-los para estar mais perto da gente aqui, para A gente continuar vai esse ficar perto bate-papo. dos coleguinhas, então, né? Vamos lá, doutor. Por que, comigo. Josi? Eu até estou convidando eles para estar mais perto, porque tem a ver com o que está chegando por aí, é ou não é, Josi? E ainda mais, gente, que acompanhando aqui, a gente estava até conversando no momento do intervalo a respeito que o diagnóstico, né, o acompanhamento não deve ser feito por sites, por testes. Confere aqui se você tem superdotação, se Eu você já tem fiz altas uns testes habilidades. desse, viu? Passou em tudo. Autismo. Por isso, gente, é mito diagnosticar aí pelo site, e é verdade que você tem que procurar a ajuda de um profissional. E é isso que a gente vai fazer hoje na prática. E o Fabiano está mais que convidado a participar e ele vai dizer se isso aconteceu com ele, tá bom, Fabiano? A gente vai interagindo aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre as características, possíveis características de quem tem altas habilidades e tem superdotação. E já vamos para a tela, vamos lá, mito ou verdade? Vocês já sabem como funciona, né? Se vocês acham que aquela frase, que aquela afirmação é mito, levanta a plaquinha aqui, mito. Se você acha que é verdade, levanta a plaquinha, verdade. Não vale copiar do amiguinho, não fique esperando o amiguinho levantar a placa, viu, pastor? Eu vou ficar te Eu observando. sou autêntico, eu erro sozinho. Tá certo. Tem que deixar acontecer, né? Vai lá, O pastor. problema é que o doutor não está com a plaquinha também. Se ele tivesse, eu já ia levantar. Não, se ele tivesse, eu ia ficar só de esperar, olho, né? Porque Mas passar Já ia vergonha ao ficar vivo, não. aguardando. O bom é que tá no meu ponto de vista aqui, ó. Já é observar. Fala, mito ou verdade, altas habilidades e superdotação? A pessoa com alta habilidade tem distúrbios de sono. Ah, eu acho que pode ter. Só porque você não dorme direito. Eu acho que sim. Não, eu sou... E agora? E aí, Gabriel, você acha que... Acho não, né? Tem certeza. Por favor, mostra aqui quem que acertou. O que a Josi levantou? Mito. Pode ser verdade ou pode ser mito. Qual é o problema? A palavrinha tem. Se a gente determina que todos vão ter transtornos de sono, aí a gente vai errar. Aí seria um mito. Mas pode ter sim, porque quem tem superdotação, quem tem altas habilidades, tem muitos problemas... Oi? Tem o cérebro acelerado? Se sente muito diferente dos outros, porque tá naquele lugar, tá com os colegas ali, ele acha que os outros não falam a mesma língua que ele acha chato, geralmente aquela criança que conversa mais com o adulto do que com os pares. E então isso gera uma ansiedade terrível, né, mas como é que eu vou existir, né? Como é que eu vou estar no mundo? E a ansiedade, claro que vai, como um fator secundário, levar a problemáticas e a distúrbios do sono, né? Isso já aconteceu com você, Fabiano? Ou acontece com você? Não, pelo contrário, eu quando digo vou dormir, eu durmo. Mas assim, eu tô muito acelerado de noite e eu quero fazer pesquisa. Eu adoro muito fazer pesquisa. Excelente. Então, às vezes é 1h tal, só que eu tenho a consciência do horário que eu tenho que acordar e quanto tempo, período de sono que eu tenho. E aí, pronto, tenho que dormir 8 horas. Então, se eu vou acordar às 9, são 1h, eu decido que eu vou dormir naquele momento. E aí, quando eu fecho os olhos, eu começo a criar uma imaginação, um filme sobre algo que seja interessante, para que eu possa dormir. Eu tenho um grupo Gifted Debate, mais de 150 superdotados, e eu já fiz uma pesquisa sobre isso. E praticamente todo mundo não tem problema de sono. Mas, foi o que o Gabriel falou, pode acontecer sim. Mas as estatísticas dentro do grupo de 150 superdotados, fizemos uma enquete e não tinham casos desses casos. Então a Então, gente pode podemos dizer que entender uma coisa acertamos, né? importante, né, que ele falou. Porque a própria estrutura cerebral de quem tem altas habilidades não vai condicionar ele ter insônia, mas a ansiedade por a inadequação do comportamento, o perfil pode ser assim, como desdobramento, né? Perfeito, pastor, perfeito. Quando a gente pega estudos, Fabiano, não sei se você concorda comigo, a literatura ela aponta, né, resultados que vão dizer superdotados funcionam assim, só que outros estudos importantes vão achar o contrário. É sempre assim. E é por isso que eu sei que as pessoas que estão nos ouvindo em casa, elas estão apreensivas para que eu fale, não, como é que funciona um superdotado, é assim, é assado. Mas eu acho mais importante dizer para vocês
procurarem um profissional, porque a variabilidade de comportamentos que pode ocorrer é muito grande, pastor. Estamos falando de um ser humano, né? Sempre complexo. Sim, Verdade. sim. Mais um mito ou verdade que chega pra gente: altas habilidades e superdotação. Tem intensidade nos sentimentos. Nos sentidos. Nos sentidos, tem mais intensidade nos sentidos. E aí, intensidade nos sentidos? Puxa vida, eu acho que... Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Vocês viram? Depende, né? Eu acredito que depende, né? Quando a gente fala de Depende também, sentidos, é porque- sentidos tato, paladar, visão, audição? Acredito que sim. Mas aí é X-Men, né? Tô falando de super-herói. Porque Abinel. vai de onde, aquilo que a gente estava comentando um pouquinho antes, né? De onde o foco, né? Dessas altas habilidades está também, né? Que às vezes não é muito ligado à área, sei lá, de exatas, mais humanas e não sei o quê, alguma coisa assim, não sei, eu acho. E agora? Doutor, é contigo. Eu gostei de quando você falou, Abinel, o pode ser. O pode ser é excelente, é a mensagem que eu mais gostaria de deixar para as pessoas. Mas sim, é verdade. Dentro da Eu ia ficar no superdotação, né, altas habilidades, você é um cérebro que recebe mais, tá? Então tem ali o que a gente chama de uma sobrecitabilidade e pode ter um excesso de informações, de sentidos. Ele recebe os estímulos sensoriais de forma exacerbada. Né? Então a luz pode ser mais intensa para ele, o barulho pode ser maior, porque aquele cérebro ele capta mais. As né? emoções, né? As emoções, com certeza, né? Porque se ele tem uma capacidade muito grande de empatia, de entendimento de tudo, ele também se coloca no lugar do outro e aí isso dói, né? Ainda mais numa sociedade como a nossa, que tem tanta dor, pastor. É aquela pessoa que... Vai sentir dor pela quantidade de dores que você vê. É claro, é claro. E depois de tantos Tô errando estudos tudo. assim, né, Fabiano? Nos conta, isso acontece também? Você observou que acontece com as pessoas, acontece com você também? Quanto maior o QI, maior a intensidade. Aqui em casa, por exemplo, eu escuto meu filho acordar e a minha esposa não escuta, eu sou o medidor, e ela fala que eu tenho ouvido de tuberculose. Mas quanto maior o QI também, maior a oscilação emocional. É muito difícil para uma pessoa com QI extremamente alto viver em alguns lugares do Brasil, por causa da simetria, por causa da bagunça ali na arquitetura, por causa de sujeira, por causa do comportamento, por causa da violência. Então, é um dos motivos de eu ter saído do Brasil foi esse. Os meus sentidos no Brasil, eles estavam sempre muito badalados ali e aquilo me incomodava. E eu não sou diagnosticado com autismo. Olha que interessante, porque geralmente pensam que isso está em autistas. E também tem relação com a questão da escola. Eu fiz um estudo recente, foi publicado num artigo científico, em que quanto maior o QI, maior a dificuldade na escola. Esses alunos superdotados que têm notas muito boas, geralmente estão naquela base de altas habilidades, 125 a 135 pontos de QI. Quando o QI é extremamente alto, como gênios mencionados aqui, Albert Einstein, entre outros, você tem maiores chances de ter problemas na escola. Olha só. Olha aí, por isso que eu achei que eu tinha essas altas habilidades, viu? Só Na por escola- esse ponto, né, Abinal? Incrível. Mas aí quando eu vi que as notas não tinham que ser lá em cima, eu pensei, não, então acho que não é comigo não. Posso fazer Eu isso. posso citar outros nomes de outras pessoas que foram expulsos da escola também e não são necessariamente gênios. verdade. Né? A escola expulsa pessoas por várias razões diferentes. Mais uma então que chega pra gente. Aqui, ó, tem baixa tolerância à frustração. E Nossa. agora, baixa tolerância à frustração. Eu acho que Eu tô, é isso. eu tô depois disso, pode ser? Talvez? Eu Esse tô grande agradecido. maioria. Eu acho que tem uma alta, Eu alta escreveria, tolerância. tende a ter mais tolerância à frustração. Aí, Tende a ter. tende. Eles são mais tolerantes. Não, como é que é? Se frustram com mais facilidade. Podemos Eu só acho que é balançar a plaquinha? Eu acho perfeito. Para Maravilha. todas as afirmações. Tudo pode ser verdade dentro do universo humano. Né? Mas eles têm baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque são perfeccionistas. Né? É muito difícil para um indivíduo superdotado fazer uma coisa e ver que está mais ou menos. Ele vai se sentir tão impactado com aquilo que aquilo vai gerar um prejuízo gigantesco. Tá? Significa que ele pode ter uma capacidade de enfrentamento de situações difíceis
maior? Pode, né? Pode. Mas ele se frustra com mais facilidade, né? É aquilo que eu mais vejo na clínica, porque ele quer tudo perfeito. E a vida não é assim. Ele quer tudo no nível dele. De uma exatidão, de uma perfeição que talvez não exista, porque somos seres falhos, né? Então, acho que até enquadra nisso daqui, ó, que já até aparece o próximo aqui, perfeccionista. Né? Então, totalmente verdade. Agora eu vou fazer assim, ó, vou colocar um 3 aqui. Né? Pode ser. Mas Mas agora... podem não ser. Porque na escola, vamos supor, um superdotado também se apaixona. Alguém aqui já se apaixonou? Né? A gente perde tudo, né? E aí você não vai mais estudar, aí a perfeição não existe. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E eu quero saber do Fabiano. Fabiano, conta aqui pra gente. Você observou isso antes do diagnóstico ou só depois? O perfeccionismo, você nasce com ele. Fiz também uma enquete no grupo e a gente constatou que a maioria é perfeccionista desadaptativo e tem uma minoria que é perfeccionista adaptativo. Então, a maioria dos superdotados que às vezes não alcançam sucesso profissional é por causa do perfeccionismo desadaptativo. E esse não alcançar o sucesso está muito mais condicionado ao Brasil, porque aqui na Europa a maioria dos superdotados conseguem sim ter a vida que eles queriam ter e são satisfeitos com a vida. Essa frustração, ela não é uma frustração em que você vai brigar. Os grupos de superdotados que eu participo é super interessante porque a pessoa quer ouvir. Então, se você fala uma coisa que alguém diz que você está errado, você fica mais curioso ainda para ouvir o porquê que você está errado, porque você quer acertar. O perfeccionismo faz com que você queira sempre acertar. Então, existe uma humildade em ouvir e a frustração ela vai te abalar por dentro. Você não vai soltar isso de forma em que vai brigar com as pessoas. Então existe uma autocobrança aí, né? Essa fala do Fabiano é maravilhosa, porque o superdotado ele consegue entender a sua impotência diante do mundo. Ele nunca vai achar que ele é muito inteligente. Então, ele não vai ficar incomodado se você criticá-lo, porque ele vai entender que aquilo é uma coisa para ele se adaptar e melhorar. Né? Então, as conversas... Ele tem... Não sei se o Fabiano concorda comigo, parece que ele tem menos ego, porque ele está pouco se importando com as vaidades dele e está mais direcionado em tentar entender a... É interessante porque outra pesquisa também, quando tem essa questão do ego, aí você tem o autismo, porque o autismo ele tem já uma questão em relação à empatia, à interação e à inteligência emocional. Porque o teste QI, ele mede a inteligência, mas ele não mede a inteligência, ele mede a inteligência G, no caso, que a gente chama, mas não mede a inteligência emocional, que tem relação com a inteligência social e que tem relação com a criatividade. Então, todo superdotado é criativo, mas existem os de superdotação profunda que tendem a ser mais criativos. Existe a diferença entre a criatividade sobre aquilo que você aprendeu e a criatividade naquilo que você nunca aprendeu. Como Einstein, por exemplo, pensar na teoria da relatividade do nada, como um estalo em sua cabeça. Então, existe essa diferença. Que interessante. Nossa, Fabiano, muito obrigada por compartilhar sua experiência, por compartilhar tantas informações. Realmente foi muito necessário. E obrigada pela sua participação, viu? Obrigado. Muito bom, né? Tá passando aqui, gente, o Instagram do Fabiano. Pode entrar lá, acompanhar todos os conteúdos, porque conteúdo que não falta é conteúdo de qualidade. Muito bom, como você já conferiu aqui na entrevista. Que programa maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito bom. Nossa gratidão ao Fabiano por ter participado com a gente, contribuído tanto. Que Deus te abençoe muito aí. Sucesso onde você está. Verdade, hein? E vou seguir, vou me inscrever no canal dele aí também, seguir nas redes sociais. A gente precisa se incluir no grupo, né? Precisamos nos incluir nesse mínimo, grupo aí, pastor Aleixo. Quero entrar Claro. nesse grupo ali que ele falou de 100 e poucos, né, com QI alto. Não Vamos só lá. nos tópicos, né, do fato de ser expulso na escola. Você precisa se incluir, conhecer, né? Não. Em vários outros. Ah, não, mas não fui expulso não, viu? Gente, seguinte, ó, deixa eu aproveitar já e falar para você que está acompanhando a gente aqui. Você está acompanhando essa semana especial que está acontecendo aqui na TV Novo Tempo, tá? Tá gostando? Tenho certeza que sim, né? Tá ajudando muito aí na sua vida como um todo. É a semana especial Mente Feliz, com a doutora Rosana Alves, doutor César Vasconcelos. Abinal, eu não consegui acompanhar a segunda, terça-feira, mas acompanha hoje. E depois você dá uma olhadinha lá no YouTube, vão ficar salvos também os programas para você acompanhar, tá? Mas acompanha hoje, ao vivo,
o programa Mente Feliz. A partir das 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo, sempre temas muito relevantes. Doutora Rosana Alves, que é neurocientista, enfim, um vasto conhecimento nessa área de neurociência. Doutor César Vasconcelos, psiquiatra, que escreveu a revista Mente Feliz. Então, gente, muito conteúdo de qualidade que tem ajudado muitas famílias já. Ontem, por exemplo, falando sobre relacionamentos, né? E hoje, mais um tema muito especial para você já acompanhar por aqui na tela da TV Novo Tempo também, tá bom? Você pode compartilhar o nosso link do YouTube com outras pessoas para acompanharem das 8 às 9 da noite, vai até sexta-feira, tá bom? Das 8 às 9 da noite aqui na TV Novo Tempo, semana especial Mente Feliz. A gente faz aquele intervalo rápido, é o tempo de você tomar aquela água, já pedir a sua revista também, a revista Fique Leve, entre em contato com a gente, peça, chega de graça na sua casa e a gente já está de volta com muito mais. Olha aí, a gente volta por aqui na tela da TV Novo Tempo. Você sabe o que significa as siglas QI? O que significa, doutor? Quem indica? Coeficiente de inteligência, o quanto que aquela pessoa, dentro dos testes cognitivos, que geralmente são 4 perfis, grandes perfis, com o melhor teste de inteligência que a gente tem, que é o VAIS para adulto e o VISC para criança. Então, a gente vai avaliar compreensão verbal, que seria uma inteligência verbal, organização perceptual, que é a inteligência não verbal, de forma de manipular objetos, né? Memória operacional, que é aquela memória de curto prazo. Então, se eu pedir para você, Jô, guarda meu telefone aí, 98... Aquela curto que a prazo gente... mesmo. Aquela que a gente guarda, anota e depois esquece. Mas ela é importante para que esse conteúdo se torne, né, depois um aprendizado dentro de uma memória semântica ou de longo prazo. E velocidade de processamento também. Aí compõe, esses 4 índices vão levar a um tal do QI. E essa velocidade de processamento eu acho muito legal, que eu já vi alguns concursos onde crianças participam, aparecem números ali, eles rapidinho, ou vai falando aqui e rápido, vai calculando, pá, sempre exato, mostra a imagem, a criança já sabe, coisa de milissegundos ali, aparece, sai, já sabe descrever tudo o que aconteceu. Isso é um tipo de superdotação. Sim, a velocidade de processamento ela é um componente, né, ali da unidade do QI, só que olha que problemática, que difícil. A forma como nós avaliamos nesses testes necessitam de coordenação motora fina. Então, se o avaliador não está prestando atenção, se aquela pessoa ali consegue manusear um lápis, pode ser que no teste ele apresente uma queda da velocidade, só que daí eu vou estar avaliando errado. O corpo não acompanhou a velocidade do cérebro, por exemplo, na coordenação motora? A pessoa tem dificuldade. Então, esse dado ele vai ser falso. Só que daí, se você só põe um resultado final e não percebe isso, né? Então, a velocidade de processamento ela é importante, mas muitos superdotados apresentam queda por conta do perfeccionismo. Então, ao invés deles fazerem rápido, eles vão olhar a tarefa 2, 3 vezes para... eu preciso ter certeza que eu tô certo. E aí, o que acontece? Cai a velocidade de processamento. Olha só. E olha, o programa está tão maravilhoso, que a gente tem interação aqui, viu? Vamos lá, gente. A primeira interação é da Joelma. Doutor, qual é a diferença entre altas habilidades e superdotação? Os exames para diagnosticar são realizados sempre por um neuropsicólogo? É possível identificar superdotação com a idade de 29 anos? Gente, Fantástico. 3 perguntas, hein? Olha, a minha memória de trabalho não é tão boa, então eu vou ficar sempre olhando ali para o painel. A gente também. Olha, a diferença. Conceitualmente, né, a gente acaba até usando erroneamente, altas habilidades, superdotação. A literatura é diversificada e cada autor diz uma leitura diferente. Mas para que as pessoas em casa entendam, superdotação a gente trabalha muito com a parte cognitiva. Então, um perfil cognitivo, o tal do QI, né, que vocês trouxeram. Se a pessoa tem um número elevado, ali ela pode ser chamada de superdotada, que parte do pressuposto de que uma alta capacidade cognitiva consiga gerar ali um bom desempenho nas atividades da vida. Altas habilidades é um pouco mais focal, né? Então vamos pegar o Messi, né? Como a gente estava conversando antes, pastor. Ele tem uma habilidade incrível para dominar
todo aquele ambiente ali, dominar uma bola, uma capacidade, né, de coordenação motora grossa incrível, e ele se destaca muito. Mas talvez ele não seja tão bom assim em fazer um discurso, né? Mas ele tem ali uma alta habilidade artística, né? Vamos pensar, Van Gogh, ele desenhava com os pés. Olha a capacidade, mas talvez ela não possua uma superdotação em todos os níveis, mas ó, é uma habilidade, né? Uma alta habilidade. Então, posso compreender que altas habilidades se refere a uma pessoa que tem um desenvolvimento acima do normal em alguma coisa. Sim. O superdotado é algumas coisas, especificamente. Coisas. O superdotado, ele tem uma capacidade cognitiva e apresenta aquela estrutura cerebral ampla, como foi desenvolvido agora no programa, né, para isso. Sim, sim. Exatamente, pastor. Para que as pessoas entendam melhor, acho que a melhor forma de conceituar é essa mesmo que o senhor falou. Maravilha. E temos mais, viu? Temos mais uma interação chegando aqui pra gente. Vamos lá, é da Maria Nunes. Ela quer saber quem é superdotado pode um dia deixar de ser. Ah, vai explicar muita coisa isso aí. Quero saber, hein? E agora? Eu quero saber se pode um dia começar a ser também. É verdade. Se ainda dá tempo, né? Tá Descobri certo. agora. Depois dos 26 anos, pode acontecer? A gente não respondeu a outra pergunta da colega, porque a gente acabou pulando, mas só fazer rapidinho para não deixar ela no... Muito bom. Ela não vai com 5, com 26 anos, pode, com qualquer idade, gente. A gente consegue identificar o QI, tá? Toda vez que a gente vai medir a habilidade de alguém, a gente sempre compara com uma população da idade dela, nível educacional, se fez faculdade, se não fez, se é homem ou se é mulher, tá? Então, qualquer idade a gente consegue identificar, tá? Pode deixar de ser? Depende, a não ser que tenha algum acidente ali no percurso, como um traumatismo craniano ou alguma coisa que altere. Tipo Alzheimer também, considera? Pode ser, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Ali uma dificuldade de placas beta-amiloides e enfim. Mas muitos pesquisadores falam que o QI, ele é uma estrutura, um componente que sofre pouquíssima variação, né? Então, deixar de ser difícil. Acho que a não ser que tenha algum desvio fisiológico, biológico que vá acabar prejudicando. Então não vem ao caso de, por exemplo, uma criança que nasceu, os pais sem esse conhecimento, a criança inteligente não focou onde deveria focar e a criança acabar se perdendo nisso. Então não acontece, né? Se perdendo no meio ali, desenvolver. Ela pode se perder porque toda vez que você dá um direcionamento, né, para alguém, você... Por exemplo, faltou proteína no desenvolvimento, na fase da primeira infância, desenvolvimento, que pode afetar o cérebro. Hoje a gente sabe, né, que restrição proteica gestacional, a mãe que come pouca proteína durante a gestação faz com que o feto gere ali uma série de adversidades, né? Porque tem uma enzima placentária, que é a unzibeta tipo 2 placentária, que faz com que os glicocorticoides maternos atravessem aquela barreira e atinjam o feto de forma precoce. Então, o feto ele acaba amadurecendo antes do tempo. Isso vai levar a aumento de hipertensão, enfim, uma série de patologias. Então, sim, o meio sempre vai moldar aquilo que a gente vai ser, né? Então, alimentação, exercício físico, tudo isso sempre faz bem. Sempre, gente. Olha só, e temos mais uma última interação que fala: meu filho, que é da dona Lúcia, meu filho era inquieto e aprendeu a ler com 3 anos. Já tinha interesse por inglês com 4 anos. Hoje, aos 14, fala inglês influente. Não gosta de ser chamado a atenção e tira notas boas na escola. É difícil de se relacionar e bem ansioso. Não gosta de rotina e nada repetitivo. Fala que a mente está muito acelerada. Tem ansiedade e foi diagnosticado com TDAH. Ele pode ser superdotado? 1 minuto, doutor, nos conte. Pode ou não pode ser superdotado? Pode sim. A maioria dos meus pacientes, eles me procuram que tem superdotação, eles acham que tem TDAH. Por quê? São pessoas que vão mudando de atividades e interesses ao longo da vida. O TDAH faz isso, mas de uma forma diferente. Só que quando a gente olha na internet o conteúdo que está lá, você vai ver, TDAHs estão sempre mudando, né? Só que não, o superdotado, ele aprende tudo e aí, porque ficou chato para ele, aí ele passa para o outro. Aí ele rapidamente aprende o resto,
passa por... O TDAH não, ele pula por um déficit dopaminérgico, noradrenérgico, mas porque ele não consegue manter engajamento dentro dessas atividades. Então, tudo que vira cotidiano, que não é novidade para o TDAH, ele tende a abandonar, né? Mas, sim, pode ser, é um caso em que um TDAH hiperativo com superdotação, uma vez eu atendi uma criança, gente, ela tinha, e ela não parava, ela era incrível. E aí os professores diziam, não, ela tem ali um transtorno, ela tem TOD também, porque ela questiona, ela é desobediente, mas imagina uma criança com hiperatividade mais superdotação. Gente, como é que a gente faz para abrigar essa criança dentro de qualquer lugar? Quantas altas habilidades quem cuida tem que ter? Ela vai... Óbvio que ela vai ser desafiadora, né? Óbvio que ela vai questionar tudo e vai ser chata, porque aquele universo ali, ela... Quanto assunto, né? Quanto conteúdo. Podemos dizer que, de fato, tem que precisar pelo menos aí de 3 programas para responder tantas dúvidas assim, né, doutor Gabriel? E olha, esse programa maravilhoso está chegando ao fim, está quase acabando, gente. E eu quero fazer um agradecimento total, especial aí para os Anjos da Esperança, que nos ajuda a levar conteúdo informativo para você aí de casa. Então, se você é anjo, nosso muito obrigada, viu? Importante, né? A gente que apoia para levar esse conteúdo necessário que muitas casas acabam não chegando, né? Não tendo tanta informação para poder saber e poder procurar uma ajuda. O legal é que, através dos Anjos da Esperança, a gente tem esse consultório aqui, né? Onde pode tirar dúvidas de quem está em casa. Vários assuntos, todos os dias aqui no Entre Família, a gente traz assuntos diversos para você que está em casa. Às vezes não tem essa facilidade de ir ao médico, mas já vai tendo uma luz que, quando chega lá no médico, já vai tendo um direcionamento melhor também. Mas, pastor Aleixo, quem são os Anjos da Esperança? Que povo é esse? O que eles fazem? Só os ousados são usados, né? Mas também tem uma coisa, a gente falou disso num programa anterior, as pessoas que são muito interessadas são muito interessantes. E é o maior interesse que você pode ter no desenvolvimento de alguém, de fazer a diferença na vida de alguém, contribuir com alguém. Você pode do lugar onde você está, com o que você tem. Isso é muito legal. Tem gente que tem muito e ajuda da sua forma, tem gente que ajuda com R$5. Os Anjos da Esperança são aqueles que proporcionam que a Rede Novo Tempo sobreviva com as suas doações. E isso é muito bom. O nosso telefone, operadora 12 21 27 30 30. Você fala com a gente e você se torna alguém que é um anjo da esperança. Pode também falar conosco pelo WhatsApp, 12 981 76 6630. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Obrigado você que é Anjo da Esperança também, que proporcionou que algo como esse programa tão gostoso acontecesse. Doutor Gabriel, foi muito bom tê-lo conosco. Obrigado pela sua disponibilidade, de estar aqui com a gente. E essa vontade que a gente tem de saber mais também, mas você ajudou muita gente hoje. Obrigado, viu? Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Vocês me trataram muito bem aqui. Olha, muito obrigado. Que tarde gostosa. Maravilha, volte mais vezes. Legal. Inclusive, aparece aqui o Instagram do Dr. Gabriel, aparece para você segui-lo nas redes sociais e tirar mais dúvidas por lá também, tá bom? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver grandes momentos da história que nos levam a grandes reflexões. Uma história comum, bem popular da Bíblia, é a história da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma história onde os homens se juntaram num grande projeto. Vinde, juntemos para nós, juntemos e façamos uma torre cujo topo chegue ao céu. No meio do processo, os homens, no seu processo egoísta, claramente, porque ele diz, tornemos célebre o nosso nome, passaram a não se entender porque Deus confundiu as línguas dele. A grande lição da Torre de Babel é que orgulho é uma linguagem que todo mundo explica, mas ninguém entende. Algum tempo depois, há um outro fenômeno na Bíblia que é chamado de Pentecostes. Os discípulos estão ali e eles estão falando de amor para as pessoas. E havia todas as nações do mundo reunidas diante deles e falando, eles falaram, nós estamos compreendendo. A grande lição do Pentecostes é que amor é assim, ninguém consegue explicar, mas todo mundo entende. Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição e João disse que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, eu posso concluir perfeitamente que o amor é o ponto máximo que a inteligência chega. Deus é amor. E nada é superior em inteligência a Deus. Mas quando nós caminhamos na direção dele e fazendo o que ele disse para a gente fazer, nós nos tornamos relevantes para as pessoas, fazendo a diferença na vida delas. Lembre-se, o amor é o vínculo da perfeição e o amor é o ponto máximo que a inteligência chega.
viva e viva dessa forma.